o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 5 diz: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Poder sentar. Irmãos, meditando nas bem-aventuranças, e como aqui diz, Jesus sobe a um monte, Jesus viu a multidão, subiu a um monte, assentou-se e os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, a multidão ouviu Jesus, sim, e os discípulos também. O que me chama a atenção nesse Sermão do Monte é que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, a pessoa ser pobre de espírito, ela tem direito ao reino dos céus, certo? Certo, só não pode se ter o pensamento errado disso, né? Esse pobre de espírito, nós já vimos muitos detalhes do que poderia ser um pobre de espírito, mas enfim, é algo virtuoso que garante a pessoa ter direito ao reino dos céus. Então, será que Jesus estaria dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois mesmo sem mim, deles é o reino dos céus? Será que alguém poderia ser um pobre de espírito ignorando Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, então, esse pobre de espírito não vai herdar o reino dos céus sem Jesus. Depois ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão mesmo? Então o camarada está chorando, vai ser consolado? É assim que funciona? Ou você conhece uma multidão de pessoas que estão chorando e estão em desespero e nunca serão consoladas? Né? As fatalidades aí, as balas perdidas, e aqui quando diz serão consolados, consolado por seres humanos? Não, o ser humano tem como consolar o outro? Esse consolo que nós, seres humanos, temos como dar um ao outro num momento difícil, aquela palavra amiga, isso resolve o problema? Não resolve. Mas há um consolo que diz, né? Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, esse é o consolo divino. Mas o consolo divino está chegando para todas essas multidões que estão aí sendo abatidas, membros das suas famílias, por balas perdidas, crianças estupradas, e haja horror. Dá para ficar aqui, até o final do ano falando de horror dessa sociedade, que eu às vezes nem entendo porque ela ainda sobrevive, e nós não acabaríamos nem até o 31 de dezembro. Então, nós precisamos entender algumas coisas.
Quando Jesus, e é isso que eu vou passar para você nessa ocasião, quando Jesus diz assim, por exemplo, bem-aventurados os humildes, no verso 5, porque herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra? Não, os humildes não herdarão a terra. O que é isso então? Por exemplo, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que se permitiram a realização de Deus em suas vidas para transformá-los em humildes. Então, bem-aventurados aqueles que se deixaram moldar pela ação de Deus, pelo Espírito, pela palavra de Cristo e se transformaram em humildes. E outra coisa, bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Alguém nasce humilde? Há controvérsias, né? Alguém nasce humilde? Se alguém já nasce humilde, é mais uma predestinação, né? Bem-aventurados os humildes. Não, mas aquele cara ali, ele já nasceu humilde, então ele não é digno de nenhuma bem-aventurança. Ele não é digno de ser um bem-aventurado, porque ele já nasceu humilde. Isso já está nele, já nasceu com ele. Ora, não há galardão para algo que você já nasceu, já é intrínseco, já faz parte da sua personalidade. Será que a Bíblia poderia dizer assim, bem-aventurados os homens, porque são homens? Tem sentido? Não, não tem sentido. Bem-aventurados os humildes, não, porque são humildes, já nasceram humildes? Não. Bem-aventuradas as mulheres, por quê? Porque já nasceram mulheres? Não. Então, se bem-aventurados os humildes, é porque houve um trabalho e a situação tornou-se um ser humilde. Verso 6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. A humanidade nasce, você vê as pessoas com fome e sede de justiça? Não vê, não. Você não vê as pessoas com fome e sede de justiça. Nós vemos horrores nessa sociedade e as pessoas não estão nem aí. Às vezes passam e vê as situações no meio da rua e elas simplesmente passam. Depois, poxa, eu passei na cidade, eu vi isso, aquilo outro. Pessoas que às vezes poderiam ter feito alguma coisa, poderiam ter agido de alguma maneira, mas elas não agem. Então elas têm fome e sede de justiça? Não, quando alguém tem fome e sede de justiça, esse alguém se manifesta. Por que é bem-aventurado alguém que tem fome e sede de justiça? Porque ele permitiu de alguma maneira que Deus, ou melhor, Deus conseguiu de alguma maneira colocar dentro dessa pessoa a fome e sede de justiça. Ló estava em Sodoma e a Bíblia diz que Ló era um homem justo, íntegro, e que ele afligia a sua alma, ele se sentia angustiado por ver a maldade daquela cidade. Então Jó era um homem justo, íntegro e ponto final? Simplesmente isso? Não. Ló afligia a sua alma, por quê? Porque ele havia andado com Abraão e ele aprendeu conceitos de Deus com Abraão. Então, quando ele está em Sodoma, ele vê o mal e pelo bem que estava dentro dele, ele se sente afligido. Mas Ló não era íntegro e justo, simplesmente íntegro e justo. Não era isso. O que nós queremos, irmão, analisar é que a obra de Deus, ela precisa ser feita em nós, por nós e através de nós, mas principalmente em nós. Eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu preciso conter todos os meus ânimos, todo o meu ímpeto, todo o meu afã, principalmente a juventude, caramba, a juventude, sabe para que serve a nossa juventude, irmãos? Para quando a gente se torna uma pessoa com maturidade, se envergonhar dela. Juventude é uma coisa horrível. Juventude é um horror.
Todo mundo deveria nascer com 40 anos, eu estava pensando esses dias, mas não vai adiantar, porque tem gente de 40 anos que não tem vergonha na cara. Fazer o quê? Bebê de 40 anos que não tem vergonha na cara? Mas pelo menos, sei lá. Então, veja, quando você se deixa trabalhar por Deus, é isso, irmão, que precisa acontecer. Você tem que entender que quando você entra para a igreja, você tem que perder a sua identidade. Tem que perder a sua identidade, meu irmão. Se alguém olhasse hoje para mim e dissesse assim, não, você, há 30 anos atrás, antes de se converter, você é a mesma pessoa. Mas eu já tive a experiência de alguém olhar e dizer assim, rapaz, eu vi um vídeo teu, e a minha filha disse, é ele, mãe. E eu falei, não é ele. Mãe, olha bem para a cara dele, é ele. E eu disse para minha filha, não é ele. Depois a minha filha de tanto insistir, eu fiquei olhando, e eu vi que era você mesmo. Você estava irreconhecível. Você tem que perder a sua identidade, irmão, para que Deus possa fazer a obra. Você sabia que Jesus perdeu a identidade dele? Eita, pastor, lá vem heresia, mais uma. Fazer o quê, né, irmão? Lá fora eu vou escrever qualquer hora, hospício. Vou escrever hospício, vídeos loucos. Fazer o quê? Jesus perdeu a identidade dele, irmão. Loucura, né? Falar uma coisa dessa, né? Que loucura. Se não explicar, a chuva de pedra cai, né, irmão? Meu irmão, quem é Jesus? O que está escrito a respeito de Jesus? Que todos, quando se fala todos, não exclui ninguém, que todos os anjos de Deus o adorem. Quem é Jesus? Qual é a identidade de Jesus? Coroado de glória, majestade e santidade. Aquele que em si só é santo, 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 todo-poderoso. Aquele que não pode sofrer não pode sofrer o mal. Como que Jesus, se a divindade sequer, ela não pode o quê? Ser tentada pelo mal. Diante da obra de Jesus, eu te pergunto, ele perdeu ou não perdeu a identidade dele? Irmão, eu estou te perguntando, você tem que ter certeza. Perdeu ou não perdeu? Dá para comparar o Filho de Deus com aquele carpinteiro? Em lugar nenhum. Ele teve que perder a identidade dele. Diz a Bíblia que ele despiu-se da sua... Despiu-se, ele é glorioso em si só. Desde que ele foi gerado, ele é glorioso. E aí ele despiu-se da sua glória. Quando ele despiu-se da sua glória, a identidade dele mudou. Ele perdeu a identidade dele. E no que ele perdeu a identidade dele, encampou o projeto de Deus, e Deus pôde realizar através dele a obra que era para ser realizada. Nós precisamos perder a nossa identidade. Precisamos ser ovelha. Precisamos ser servo. E a gente tinha que tirar essa palavra servo da Bíblia e botar o que é no original, escravo. O original da Bíblia é escravo. Eu já vi gente ofendida com isso. Numa igreja, não vou dizer qual é não, né? Pode parecer perseguição. Uma igreja estava lá e uma pessoa pregando. Irmão, eu estava lendo no original aqui, ó, que essa palavra aqui, original, servo, de onde vem até o nome Sérgio, né? Sérgio e servo é a mesma origem, a palavra. Então, a pessoa diz assim, essa palavra servo e Sérgio significam escravo. Então, nós somos escravos de Jesus. Para quê? Teve gente que não aceitou o título. Não, nós não somos escravos, nós somos servos. Não, irmão, estou só falando do que está no original. Não, mas nós não somos escravos de ninguém. Jesus nos libertou. Jesus te libertou para tu ser um escravo. Foi para isso que ele te libertou.
para você poder ser um escravo. Como é que era naquela época? Quando o homem era lá escravo, aí o seu senhor o amava, lhe dava de tudo, ele amava o seu senhor, chegava o tempo da alforria, né, que chama, o tempo do jubileu, e aquele homem ia ser liberto. E ele dizia assim, olha, tá aí, tu tá liberto, vai, tá aqui o que é teu. Se ele tivesse mulher, se ele tivesse filho, saía tudo com o homem. E ele dizia assim, não, meu senhor, tu nos tem tratado muito bem, o que eu vou fazer no mundo lá fora? Eu quero continuar sendo teu escravo. Aí ele diz assim, bom, já que tu quer continuar sendo meu escravo, diz a lei lá no Pentateuco, tenho que furar a tua orelha. Trec, furava a orelha do homem, para ficar bem patenteado, que ele era livre, ele ganhou a liberdade, mas ele não quis ser livre, ele quis ser escravo do seu senhor. Ele ganhou a identidade, toma, identidade de livre. Ele falou, não quero essa identidade, eu quero a identidade de escravo, porque eu reconheço a grandeza do que é servir o meu Senhor. Então, irmão, você tem que perder a sua identidade. O teu orgulho nunca prestou para nada. O que você conquistou com ele? Não, pastor, porque o meu orgulho me deu muitas vitórias. Eu nunca conheci ninguém que pudesse dizer que teve vitória com orgulho. Mas eu costumo dizer algo que o Espírito de Deus me deu há muitos anos. A humildade é a chave que abre todas as portas. Abre todas, não é algumas. A humildade abre todas as portas. Por que a humildade abre todas as portas? Porque à frente dos humildes vai Jesus, que abre todas as portas. E tem mais, hein? Ele abre porta até aonde não há porta. Então, irmão, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, você tem que deixar Deus fazer a obra dele na tua vida. Irmão, como é que vai o teu Mateus 6,6? Ali, meu irmão, é o lugar de maior milagre na vida de um ser humano. É ali, Mateus 6,6. É ali, quando você se dá tempo com Jesus, aos pés dele. É ali, acredita no que eu estou te dizendo. Nenhum milagre na sua vida será maior do que aquele descrito em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Não pula esse degrau, irmão. Não pula esse degrau. Não pula. Chegará um estágio, se você o alcançar, em que Deus trata contigo fora de Mateus 6,6. Existe esse estágio. Existe esse estágio sim, porque tudo que é narrado na Bíblia está abaixo de um Deus que é superior à Bíblia. Amém? O nosso Deus não é detido por este livro. Não há nada que o possa deter. Não há nada que o possa esquadrinhar. Ó, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória por ele eternamente, amém. Pois veja bem, inescrutáveis os seus juízos, e quem conheceu a mente do nosso Senhor? Se tivesse escrito nesse livro, eu poderia dizer o quê? Não, eu conheci, está aqui, ó. Está aqui, ó. A mente de Deus aqui. Não. Paulo, o sábio, o exímio, instruído aos pés de Gamaliel, fariseu da tribo de Benjamim, o cara que era o crânio, ele falou assim, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou seja, Deus não está detido em pergaminhos. Então tem coisas que vão além. Se Deus te transportar além de Mateus 6,6, tudo bem, você atingiu outro estágio, toca a tua vida, você saberá quando esse estágio chegar, mas não tenta fugir dele não, que é cavar o seu sepulcro com as próprias mãos. Não tenta fugir dele, estou falando, irmão.
te digo uma coisa, hein? Eu passei do nível de Mateus 6,6. Eu consegui passar dele. Eu consegui. Mas antes de passar do nível de Mateus 6,6, quando eu estava em Mateus 6,6, eu ficava quietinho, eu chegava a orar 5 horas direto, 8 horas direto. Às vezes ia para a vigília com os irmãos, não era vigília em igreja não, que vigília em igreja era muita bagunça, não, fazia vigília, juntava um grupinho, né? Um grupinho, irmão, hoje é sexta, vamos para aquela vigília abençoada? Vamos embora. Vai ser na casa de quem hoje? Casa de fulano. Levava o pó de café, levava o açúcar e a gente começava ali, olha, 11 horas da noite, aí dava meia-noite, estamos ali orando, louvando, e um ora, um louvou, o outro ora, louvou, o outro ora, louvou, outro ora, louvou, e vai orando, daqui a pouco, 5 da manhã, caramba, nem vi a hora passar, eu também não. É assim que se faz, é assim que você consegue. Em Mateus 6,6 você consegue um degrau superior a Mateus 6,6. Irmão, perca a sua identidade. Eu sei, não sei nada, né? Não tem um sábio da Idade Média que diz assim, eu só sei que nada sei, né? Um sábio aí da Idade Média, alguém disse isso aí, eu só sei que nada sei. Troque a sua identidade, mas troca hoje. Não, em casa, quando eu chegar, eu vou queimar a minha identidade. Não, não é essa não, irmão, não é essa não. Deixa essa quieta para lá, deixa essa quieta. Não é essa que você tem que queimar. É essa que você sustenta dentro de si. Eu sou um cara... Não, peraí, quer ver? Cadê o texto bíblico? Deixa que eu examino. Não, isso aqui, segundo a exegese, a hermenêutica, isso aqui é pá. Nada, irmão, nada. Não sustenta esse tipo de personalidade, porque Deus não consegue trabalhar nisso, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas às vezes você não é pedra, às vezes você é um ferro, e haja cachoeira de Deus que não consegue trabalhar na tua vida, tem que se deixar moldar, remodelar por Deus. Como? Aqui, ó. Por exemplo, esse tópico, verso 6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, serão fartos. Tem pessoa que não deixa o sentimento do Espírito Santo fruir através dela. Ela sustenta a sua identidade. Ela consegue, como seres humanos normais, ela consegue olhar para as coisas e não se condoer, ela consegue resistir a uma injustiça e virar a cara, consegue se resumir em uma oração. Eu vou orar para Deus matar aquele desgraçado. Jesus, mata aquele desgraçado. Muita gente faz isso, sabe por quê? Desencargo de consciência, para se esconder atrás de uma oração. Não, esquece. A ira do homem não produz a justiça divina. Às vezes você faz uma oração por ira, não está produzindo a justiça divina. Mas aquilo que Deus te mandar fazer, quando Ele diz assim, toma aqui meu servo, está vendo essa lança imensa? Segura, a direção é aquela, joga. Aí a justiça divina será feita. Por que você acha que tantas espadas já desceram nesse ministério? Para ficarem no chão? Se a tua estava no chão, pega agora, irmão. Espada é para usar. Quando Deus disse assim, eu estou vendo descer, o profeta diz assim, eu estou vendo descer muitos escudos. Então Deus vai te proteger de alguma situação. Mas quando os profetas dizem assim, eu estou vendo espadas descerem, é porque Deus quer que você vá para a guerra e fira e abata, ninguém vai te ameaçar, é só você que vai matar de acordo com o que Deus quer. A espada afiada que está na boca de Jesus, a espada afiada de 2 gumes, essa é a mesma que tem descido aí na simbologia das espadas, formas diferentes de espada, porque verdadeiramente para pegar restauração em todas as coisas, vai ter que ser espada específica para cada segmento da sociedade. Por isso, irmão,
Se taxista está na lista, tadinho dele, porque nós vamos em frente. Se forem os médicos, problema deles, nós não vamos nos deter. Se for delegado, pode se preparar que nós vamos passar. É deputado, é senador, é presidente, pode ser um raio que o parta, nós não vamos parar. Enquanto estivermos vivos, não vamos. Não adianta que não vamos. Mas para que essas coisas aconteçam, você tem que perder a sua identidade. Como? Não, eu não me meto com isso não, que caramba, isso vai dar rolo. Ah, vai dar rolo? Pega a tua identidade de medo, joga no lixo e vê qual que Jesus quer para você. E deixa dar rolo, meu irmão. Deixa dar rolo. A Escritura lá no Antigo Testamento diz assim: ora Israel, crede no Senhor e sereis salvos. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Você tem crido nos profetas? Você tem crido, irmão, no que Deus tem falado? Você tem crido que os mares estão revoltos e é a nossa culpa? Você tem crido que os ciclones estão agitando o mundo, abalando até demônios, e a culpa é da geração Jesus Cristo? Mas com a tua identidade você não faz isso. Só com uma identidade nova. Só se permitir Deus trabalhar na tua vida. Sabe, irmão? Senão você fica assim, não, peraí, caramba, se eu fizer isso, pô, alguém pode pegar o meu filho. Não, se eu fizer isso, alguém pode fazer uma covardia comigo. Se eu fizer isso, alguém vai tacar pedra na minha casa. Se eu fizer aquilo... Irmão, não interessa o que vão fazer. O que você pensa que poderiam fazer, o que interessa é o que o teu Deus te manda fazer. É isso, somente isso que interessa. Então você não pode ficar achando que isso aqui, essas bem-aventuranças, é coisa que as pessoas por si só têm. Não, são coisas que as pessoas têm porque se permitiram ser enxertadas por Deus. Isso aqui não revela a identidade do ser humano. As bem-aventuranças não é a identidade do ser humano, é a identidade do Espírito Santo no ser humano. E é exatamente isso, assim te manda dizer o Espírito Santo. Isso aqui é a identidade dele, não do homem. Isso aqui não é a identidade do homem, é do Espírito Santo. A fome e sede de justiça que o Espírito Santo provoca em você é tanta, meu irmão, que esses dias eu conversando com o irmão Rômulo, eu cheguei a falar, até que eu transformei isso numa frase, que eu achei isso tão impactante, eu fui tão abalado, que eu falei, minha fome e sede de justiça é tanta, que às vezes eu sinto que ela me fere. Eu fico tão irado às vezes com a injustiça que eu vejo em algumas coisas, que parece que uma espada entra na minha alma. Eu fico uma ira fora do comum, irmão. Fico transtornado. Alguém veio falar comigo hoje ontem, não sei, sobre vídeo de taxista. Não, que tu está falando um monte de palavrão. Não, eu vou dizer, está vendo? Vocês estão matando os caras aí, estão arrebentando, está deixando o filho de todo mundo órfão, está dando prejuízo em todo mundo. Eu vou mandar flores para vocês. Dá para falar em flores, em paz e amor, quando a ira te consome. Poderia o Senhor Jesus entrar lá no mercado do templo e ver aquela casa de cambistas e dizer assim, não, meus amigos, não façam isso. E depois ele ter a cara de pau de dizer, tá vendo, está escrito, zelo da tua casa me devorará. Que zelo da tua casa que me devorará? Então taca fogo neles. Vê se essa palavra combina com beijos e abraços. O zelo da tua casa me devorará, é como um câncer comendo por dentro. Aí, que tu falou palavrão, pro inferno, então não escuta, vai ouvir o Tonho Gerro, o Papalégua, pô.
Mas se quiser ouvir o homem de Deus, vai ouvir o que Deus tem a dizer. E quando Deus diz para mandar todo mundo para o inferno, é para mandar para o inferno. Já pensou Jesus ali? Escribas e fariseus? Meus amigos, vocês são meio hipócritas, né? Vocês percorrem a terra, o mar, e fazem um discípulo e transformam ele em 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus está falando isso cheio de calmante, né? Imagina, meu irmão, quando o Espírito de Deus está dentro de você, e ele quer dizer, está vendo que hipócritas, que raça de víboras, que filhos do diabo, que desgraçados, ele ferve o teu sangue. E deixa ferver, meu irmão. Deixa ferver. É para deixar ferver. Tira a tua identidade e pega dele. Se você ficar querendo se sustentar, que nem um pastor que eu conheci em Minas Gerais, eu levei uma fita cassete para o camarada, com 2 pregações, não lembro agora. Não, estou lá do Rio, estou passando por aí, vamos lá em casa, vamos almoçar lá em casa. Então fui lá, fui almoçar, ele pensava que tinha uma igreja, coitado, tinha igreja nenhuma, a mulher do cara nem convertida não era, e o cara, um horror, mas até me tratou bem, gente boa, deixei uma fita com ele. No dia seguinte, quando eu estou ainda lá na casa onde eu estou hospedado, o cara encosta de carro, não, hoje tu vai de novo para minha casa. Gostou de mim ele. Aí pegou, poxa, eu ouvi aquela fita sua, mas você pega as palavras muito pesadas, você pode mudar, você pode, ao invés de falar mercenários, você pode falar obreiros fraudulentos. Aí começou a me dar uma aula de dicionário, irmão. Falei, não, pastor, não dá. Quando Jesus diz hipócrita, é hipócrita. Quando Jesus diz canalha, é canalha. Quando Jesus diz que é filho do diabo, é desgraçado, é filho do diabo e é desgraçado. Eu não posso alterar uma palavra que o Espírito Santo me dá. Quando ele me diz para amar e beijar, é amar e beijar. Quando ele me diz para matar, é para matar. Ele olhou para mim e ele falou assim, não, você está certo, você está certo. Eu falei, então não precisou me desgastar tanto. Ele entendeu, talvez entendeu que não ia me convencer, ele viu a minha convicção. Então, meu irmão, deixa a sua identidade ser trocada. Porque tinha uma pessoa aqui, nesse ministério, já foi embora, me poupou de botá-la para fora, porque eu ia botar para fora, e dizia assim, não, eu venho aqui no ministério, mas o meu círculo de amizade é de gente muito rica, muito elitizada, e esse tipo de palavra não é para o meu grupo. Imagina se uma pessoa dessa presta, até no inferno é capaz dela ocupar espaço, o lugar dela deve ser abaixo do inferno, porque nem no inferno não tem lugar para ela. Chega aqui, ouve uma palavra dessa, fica impressionada, não, mas eu não apresento essa palavra ao meu círculo de amizade, não. Será que tem alguém aqui dentro que faz a mesma coisa? Será? Olha, não há nada oculto que não seja revelado. Se não serve para os outros, também não serve para você. Se você considera que a salvação está nessas palavras, desse pregador à margem do Jordão, pesado de boca, pesado de língua, se você considera que a salvação nessas palavras, a sua obrigação é levá-la a outros. Porque Jesus disse, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Você gostou de conhecer o pregador pesado de boca, pesado de língua, que fala mesmo, que dá grito, que manda para o raio que o parta, que diz, não gostou, olha o tamanho da porta da igreja. Você gostou desse pregador? Outros também podem gostar. Você não é Deus para selecionar a palavra para ninguém. Quem seleciona a palavra é o Espírito Santo, que faz chegar a cada um a seu tempo. Mas você não tem como dizer que tempo a palavra vai chegar para ninguém. Se chegou a oportunidade para você trabalhar, trabalhai enquanto é dia, porque a noite cedo vem.
Aí aqui diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A Escritura diz que todos o quê? Pecaram, mas aqui está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração. Ora, se todos pecaram, significa que esses limpos de coração são aqueles que se permitiram o trabalhar de Deus para que se tornassem limpos de coração. É uma mudança de identidade. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Repara você que o verso 11 e 12, ele revela o cenário dos versos anteriores. O porquê? Porque aqui está falando, o desfecho da coisa é perseguição, calúnia, difamação, e Jesus está dizendo assim, por causa de mim, por causa da minha causa, da minha palavra, enfim. Então, essas pessoas perseguidas, que são as bem-aventuradas, que devem exultar, quem são elas? São aquelas que se deixaram remodelar pela ação do Espírito Santo. O cenário, o contexto é um só. Então, desde a primeira bem-aventurança até essa última, tudo é uma ação do Espírito Santo que a pessoa permitiu. Porque você não tem como se livrar da perseguição? Não tem como se livrar da morte? Tem, os nossos irmãos do passado. Nega e tu pode ir para casa com a tua família. Se não negar, vai morrer agora. Primeiro eu mato a tua filha diante dos teus olhos. Não foi por isso que os nossos irmãos do passado passaram? Os nossos irmãos dos tempos antigos? Não foi por isso que passaram? Mas eles não deixaram que essa palavra fizesse parte da essência deles. A ponto de ter alguns que disseram, não vivo mais eu. Cristo é que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou assim mesmo se entregou por mim. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa pessoa não tem identidade de homem, ela tem identidade do Espírito Santo. A identidade dela não é humana. O que eu estou falando de identidade? Não estou falando de uma cédula. Identidade é a personalidade. Essa é a tua personalidade, irmão. É o projeto de Deus fazer de você alguém que quando ele precisar matar a sede de alguém, ou seja lá o que for, ele pode levar até você. Porque sabe que você é igualzinho a ele. Você vai falar o que ele falaria, você vai fazer o que ele faria, você vai agir de acordo com como ele agiria. A tal ponto de que Jesus falou assim, naquele dia, vocês vão entender uma coisa, que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Isso, irmão, é o projeto de Deus. Pegar você e ele e fazer apenas um. Olha para nós, não tenho ouro, não tenho prata, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas cadê Jesus Cristo Nazareno? Olha para nós, está aqui em mim, ele vive em mim, eu vivo nele. Paulo escreve lá para uma turma de Corinto e diz assim, como os vossos poetas disseram, nele existimos, nele nos movemos, nele sobrevivemos. Paulo escreve lá em Coríntios dizendo isso, ou seja, querendo mostrar que há um Deus criador dos céus e da terra que habita no tabernáculo humano. Aí ele vai e escreve, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Ora, e se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá. É a identidade. Sempre que você pensar, irmão, agora, procure saber se você está pensando com a sua identidade ou com a identidade do Espírito Santo. Com a sua identidade, você pode ter pensamentos nobres na hora errada. Um rei foi nobre. Foi lá, viu um outro rei em dificuldade, falou, não, vamos ajudar, nós temos recursos. Ele usou a identidade dele, a personalidade dele. Não, vamos ajudar, vamos estender a mão, traz riqueza, traz isso, e vamos ajudar essa pessoa. Daqui a pouco vem o Senhor através do profeta e diz assim, deverias tu ter feito isso? Ser amigo dos inimigos de Deus? Mas o rei teve pensamentos nobres, pensamentos de amor, de ajuda ao próximo. Não cometa esse erro. Você tem que ter a identidade de Deus, para que você ajude quem Deus quer que seja ajudado, e que você rejeite quem Deus quer que seja rejeitado. Esse papo de um Cristo de braços abertos, pronto a dar amor a todo mundo, isso é coisa de crente estúpido e ignorante. Isso aqui, meu irmão, é geração Jesus Cristo. Aqui é dando que se recebe, é dando a quem Deus quiser que a gente dê. Fazei o bem sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Desde que Deus diga, faça o bem. Então, tá aí, estou fazendo. Eu não posso agir com a minha identidade de ser humano, seja lá eu bonzinho ou malzinho. Não. O bem e o mal. Mal na visão de alguns, porque nós não fazemos mal nenhum, mas algumas coisas soam como mal, né? Alguns vídeos, algumas coisas que a gente faz soa como mal, mas é o bem para Deus. Então nós temos que fazer as coisas de acordo com a identidade de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus quer. Então, vigie, irmão, para que você não tenha entrado na igreja pensando até que é ovelha, e quando acaba, na verdade, você mantém uma identidade de alguém que não é ovelha, né? Ovelha não questiona pastor. Ah, pastor, você está sugerindo que alguém aqui te siga cegamente? E se você se desviar? Uma ovelha jamais pensaria isso de um pastor. Se o pastor a guiar para o abismo, ela cai no abismo. Se o pastor a guiar para o lobo, ela vai para o lobo. Se você pensa, será que o pastor está certo ou errado? A sua identidade permanece, você ainda não é ovelha. Mas você tem direito a Mateus 6,6. Agora, ousar falar sem passar por Mateus 6,6, aí é assinar a sentença de morte, irmão. Já viu uma ovelha questionando o pastor? Mé. Eu não quero comer esse capim, não. Esse capim aqui está ruim. Eu quero daquele ali. Qual é o capim que a ovelha às vezes escolhe? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que esse. A ovelha, é esse o capim que eu quero. Aí o pastor vem e diz assim, toma esse aqui, ó. Raça de víboras, filhos do diabo, servos de Satanás, mercenários. Não, esse capim eu não quero, não. A ovelha tem que comer o capim que o pastor der. Senão ela permanece o quê? Com uma identidade toda dela. Mas o pastor dos pastores, que opera através de pastores, ele, meu irmão, tem uma obra a realizar nas nossas vidas. E acredita, essa obra ainda tem chão para acontecer. Eu olho para a minha vida e vejo décadas pela frente, e eu já estou atrás do púlpito servindo de mestre e ensinador para você. Para e pensa no tempo que ainda resta para a tua vida. Não para chegar aqui, mas para chegar onde eu ainda tenho que chegar. A estrada é longa, irmão. Mude a sua identidade hoje.
Mude. Procure ver o que vai dentro de você e faz uma oração louca. Tipo a que eu já fiz algumas décadas atrás, uma oração louca. Eu disse, Davi falou assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração reto e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não fez essa oração? Eu lendo a oração de Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto e inabalável. Eu falei, Deus, arranca o meu espírito e põe outro. Ou seja, Deus me muda completamente, muda meu modo de pensar, muda meu modo de sentir, muda meu modo de agir, muda tudo em mim. Deus me muda completamente, me faz uma nova criatura, como diz a tua palavra. Eu não quero mais viver, eu quero que tu vivas em mim. E aonde eu fazia essa oração? Quase que debaixo da cama, irmão, que nem um medroso. Mas mesmo os medrosos podem pedir a Deus misericórdia para que se transformem em leões com quem Deus pode usar. Não viva mais você, deixa Cristo viver em ti. Ele começou, e como diz a Bíblia, aquele que em nós começou uma grande obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Vai o quê? Aperfeiçoar. Significa que todo dia vai haver na sua vida o quê? Mudanças, aperfeiçoamentos. Então, meu irmão, aparar as arestas. Então você vai ter que entender que vai vir coisas novas para te aperfeiçoar, vai te mudar todo dia. Todo dia você vai ter que ter uma identidade nova, porque todo dia Deus tem uma obra nova para você. Davi vai lá matar os filisteus. Vou matar. Davi, por que tu está construindo aí o templo? Tu não vai construir o templo. Teu filho vai construir. Entendeu, irmão? Davi queria sair matando todo mundo. Aquele menino que está compondo, tocando harpa, queria sair matando todo mundo. Ele tinha essa personalidade? Tinha nada. Aquele que compôs, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele tinha o espírito de querer sair matando todo mundo, mas veio o Espírito Santo sobre ele e disse, vai contra os filisteus. Entende, meu irmão, essas coisas? Deus vai fazendo a obra que Ele quer nas nossas vidas. E você tem que estar pronto a ter uma identidade mudada a cada manhã. Se você não mudar, você fica para trás. Aí depois Davi vem, não é justo que a arca de Deus esteja em tenda e eu esteja morando nesse palácio. Aí chamou todo mundo, fez maquete, chamou os engenheiros, nós vamos construir a casa de Deus. Aí vem o profeta. Posso entrar, Davi? Pode. Vem cá. Eu vou te mostrar, olha aqui, profeta, o que eu fiz para a casa de Deus. Olha aqui a maquete, olha que coisa linda e maravilhosa. Davi, eu vim aqui porque o Senhor falou comigo. Ele disse, troca essa tua identidade, porque tu não vais construir o templo do Senhor. Dá para entender, irmão? Que você não pode manter uma personalidade única, porque a qualquer momento o Senhor pode se apresentar para ti e dizer qual vai ser a sua nova identidade. Porque ele começou, mas ainda não terminou. Ele vai aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Aqui está perpendicular, daqui a pouco não vão aperfeiçoar isso aqui, vão fazer um boleado. Isso aqui está meio grosseirinho, vamos botar um vidro para ficar lisinho. E daqui a pouco alguém olha e diz, você trocou o púlpito? É isso que tem que olhar para a sua vida. Quem te vê hoje, daqui a um mês, tem que dizer assim, você mudou, o que você fez? Você fez plástica? Você está usando roupas sob medida? Você tem alguma coisa diferente em você. Amém, meu irmão? Então, cuidado com a sua identidade.
ela não pode ser única. Aquela que você tem lá na sua casa, ou aí contigo, dos números, aquela ali não vai mudar nunca. Mas a sua identidade espiritual, ela vai mudar sim. Sabe por quê? Porque tudo que é vivo sofre mudanças e variações. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para todos. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via se posicionar aqui na frente um anjo. E via, quando o anjo descia, tinha uma mesa antiga. E o anjo, em cima dessa mesa, havia armaduras. E o anjo estava chamando um por um para pegar as armaduras. Ele estava convidando os irmãos para pegar as armaduras. E vi também alguns punhais em cima dessa mesa. E esses punhais foi dado de presente aos irmãos. E quando, na oração do irmão André, quando ele falou que os pés do Senhor tocavam na terra dos mortais, eu vi esse lugar estremecer de tal forma, uma unção descer aqui tremenda neste lugar. E o que desce neste lugar, irmão, olha, é algo sobrenatural, o que o Espírito de Deus está fazendo nesses últimos dias. Atentai para isso, até aqui. Volta aí. A paz a todos. É dele a honra e a glória, o louvor e a adoração. Amém. Eu via, nessa guerra que nós estamos travando, eu via a igreja pelas ruas, e eu via, cada lugar que nós andávamos, eu via grandes abismos à frente. E eu via que as pessoas das ruas, elas se espremiam no canto para passar, mas a igreja passava por cima desse abismo como se ele não existisse, e todos passavam. Durante a oração, irmão André, Deus me mostrava um heliporto. Eu vi, irmão, quando algumas pessoas entravam dentro de um helicóptero e corriam de você, e você dava a ordem a esse helicóptero, mesmo ele estando no ar, que ele retornasse. E assim foi feito. E você pedia que aquelas pessoas saíssem de dentro daquele helicóptero, irmão. E você soprava, e aquele helicóptero explodia. Aleluia. Ainda na tua oração, irmão, eu via o mar, e vi um homem. Esse homem estava em formato de água, e ele saía com um machado de água na mão, e ele partia em direção a Israel. Eu vi ele adentrar num lugar semelhante a uma sinagoga, e ele tocava com esse machado a cabeça de um homem que era um rabino. E esse rabino levava esse homem num lugar muito baixo. Eles desciam a 3 escadas. Chegando lá embaixo, tinha um caixão. E esse homem de água tocava naquele caixão, e aquele caixão se abria. E dentro daquele túmulo tinha um homem. E esse homem, ele tinha uma coroa na cabeça. E aquele homem de água dizia: essa é a hora, levante desse túmulo.
E aí a visão cessava. Amém. Assim que começou o culto, eu tive uma visão onde eu vi uma mão que vinha do céu e ela aparecia e saía, e essa mão apontava com o seu dedo indicador para alguns irmãos. Ela apontava e desaparecia, ela ia apontando e desaparecia, assim ela foi apontando para alguns. Amém. Nos primeiros louvores, eu vi quando grandes cachoeiras inundaram a congregação. Muitas cachoeiras vinham e foram inundando a congregação. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi muitas colunas de ouro e elas ficavam por detrás do púlpito e pelo lado do púlpito. Muitas colunas de ouro. Eu via no momento dos louvores, quando anjos se moviam pelo meio da congregação e eles pegavam parafusos e iam arrumando como se e puxando cordas mais finas e mais grossas, como se fosse um instrumento, como se a igreja tivesse se transformado numa grande harpa. E eles puxavam assim, formando e arrumando esse instrumento assim, que me pareceu isso, um grande instrumento. Amém. Eu vi um jardim lindo, um jardim como se fosse o jardim do Éden, de tão lindo que ele era. Então eu vi surgir de costas assim um anjo, e as asas dele era como uma capa. E essas asas dele elas estavam atrás das suas costas e elas brilhavam muito. E eram umas asas assim, mas elas não eram asas delicadas, elas eram fortes, essas asas também, como se fosse uma armadura. E brilhava muito, assim, um brilho como não tem na terra como explicar aquele brilho ali. Um brilho diferente, assim, não era uma luz, mas era um brilho semelhante a uma purpurina, assim, mas muito mais. Ela brilhava, assim, como um ouro, assim, que brilha muito, enfim. E esse anjo, ele estava descostas, e eu recebi uma palavra, que esse é um anjo guardião. Amém. Eu via um chicote, um grande chicote com 5 pontas, e ele chicoteava taxistas. E esses taxistas estavam em seus pontos de táxi, e eu via que eles olhavam para os celulares deles. E esse chicote ia chicoteando as costas deles. Amém. Eu vi quando um demônio que tinha uma espada na mão subia por cima de uma imagem católica e feria ela na cabeça. E assim diz o Senhor: eu ferirei a Igreja Católica com a própria espada de Satanás. Eu tive uma visão onde eu vi um pé e o chão era coberto de serpentes e água. Essas serpentes nadavam em águas no chão. E onde esse pé pisava, essas serpentes abriam e corriam desse pé onde ele pisava. E eu também vi uma grande multidão, polícia na rua, e eu vi muitos muçulmanos jogando pedra, e de um lado estava uma população e do outro lado estavam muçulmanos e a polícia de choque com aqueles escudos, e era muita gente. Então eu vi uma grande espada, uma espada enorme que caía do céu, e quando ela batia no chão, rasgando o chão, quando ela batia no chão, essa população abria espaço para essa espada chegar. E assim diz o Senhor: caminhe em frente, pois o caminho quem faço sou eu. E em tudo aquilo que o povo chama de revolução, a última palavra sempre será minha, diz o Senhor dos Exércitos.
Deus vivo. Bendito Deus, como está escrito, que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno arrependimento. Eu não oro pelo mundo, Senhor, nem pronuncio esta palavra sobre o mundo, mas sobre aqueles que o Senhor tem achado e convocado à voz da restauração. Que venham ao pleno arrependimento, se entreguem por completo e totalmente, Deus. E assim os teus projetos se cumpram, Deus, porque bem-aventurado é aquele que vai contigo até o fim, Senhor. Bendito Deus, assim renova as forças, fala na intimidade, que hoje, Senhor, identidades antigas possam ser encontradas no chão, jogadas por terra, e que novas identidades possam adentrar a alma e o espírito do povo que se chama pelo teu nome e cujo anseio é te servir. Sabemos, Senhor, que muitos voltarão atrás, porque queriam sim te servir, mas de acordo com os moldes dos seus próprios pensamentos. Mas tu que não habitas em pensamentos de homens, em projetos humanos, tens mostrado, Senhor, novos planos e uma glória sem fim, que muitos rejeitarão. Mas aqueles que permanecerem firmes, Senhor, não te peço porção dobrada, mas que 70 vezes mais recaia sobre o teu povo. Que se ouça falar deste povo, Deus, estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Este povo que não precisa de blindados nem canhões para fazer guerra. Este povo cuja espada está na boca, nos lábios. Este povo que revoluciona o mundo em 5 minutos de vídeos. Oh Deus vivo! Quem são esses? Bendito Deus, faz de nós um assombro, Deus, porque está escrito que tu fazes dos teus anjos ventos, mas dos teus ministros tu fazes labareda de fogo, Deus. Deus nos dá a missão, e tu verás que cumpriremos, Deus. Aleluia, Deus vivo, Deus dos exércitos, Senhor de toda a glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus vivo. No momento da oração que Elias acabou de fazer, Deus me mostrava alguns andando descosta em direção à porta e iam embora, mas não saíam de frente, saíam descosta. Mas também me mostrou dos que ficaram completamente fortalecidos. Eu via os peitos estufarem, os braços incharem, de tão forte que os que ficaram aqui permaneceram. Louvado seja Deus. Pastor, na oração do Senhor, que o Senhor disse: quem são esses? Eu vi a face da igreja como face de leão, como se Deus trouxesse a face de leão sobre a congregação. Amém?
Amém? Irmã Alexandre, algo mais? Não. Amém, irmão. Vamos estar encerrando em nome de Jesus. Bendito Deus, leva os teus guerreiros, Senhor, com pés de bronze marchando sobre a terra, Deus. Com couraças, ó Deus, que vêm do alto, não confeccionadas por mãos humanas, Deus. Porque, meu Senhor, eu creio, como o Senhor mesmo já tem dito, somos o teu único povo. O Senhor só tem a nós, e nós não nos engrandecemos, mas tememos, para que o Senhor conte conosco, e que tudo que foi dito a nós venha a se cumprir, Deus. É só o que queremos, te servir, Deus, e declarar no final: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assim seja conosco, ó Deus, e despede o teu povo com 1000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita. Nós somos os teus guerreiros.